aqui no caso, por exemplo. Прячь от меня свои думы, ты не прячь со стыда свои очи. E aí o legal é que uma base de música ou de arte marcial mesmo. Eu só tive essa noção porque eu vi depois do vídeo aqui no OBS. Fechado. Nova, ok. Só com a mão direita. E o pior é que esse é um ótimo exercício de precisão em relação à posição no tempo, porque na posição aqui entra literalmente o centro espacial. Olha só! Posso fazer basicamente qualquer coisa aqui do lado esquerdo enquanto eu estou fazendo esses preenchimentos. Logo, eu poderia usar outra mesa digitalizador com outro cursor também, ou posso escrever aqui, eu posso fazer um comando. Eu não conheço os atalhos do Ninja, mas eu sei que, por exemplo, o Ctrl N é um atalho universal. E aqui, esse é um exemplo literal de engenharia cognitiva como um sistema de extensão de cognição. Aí com a mão esquerda fica menos mítico, porque com a mão direita tem todo o lance de eu estar usando o lado não dominante para fazer aquilo. Mas com a mão esquerda, o legal é o nível de habilidade mesmo. Aqui eu já. E a ideia de você estar fazendo o movimento com o lado é o retorno visual e também o uso do outro lado, que é muito importante, o uso de ambos os lados, ele é extremamente relevante para qualquer aprendizado de habilidade.
colocado numa tela como um elemento que foi selecionado. Beleza? E aqui, olha só que interessante. Aqui eu tenho agora a cor. E também a ideia de você pegar essa plataforma aqui, sendo projetada, e a percepção da distância, a percepção espacial de profundidade do campo, quando vai ser aplicado ou não. Por exemplo, aqui eu seleciono vermelho, agora ciano. Aí você fala, nossa, mas esse tipo de habilidade ela é muito difícil essa habilidade. Não é. É o mesmo fundamento de dirigir um carro. É difícil dirigir um carro? Com certeza, mas não é nada fora da realidade da cognição das pessoas. Não é socialmente comum, mas nem por isso não tem que ser estudado. Como, por exemplo, música. Música já é uma coisa muito mistificada, mas também é totalmente atingível. Todo mundo pode ser ambidestro, né? Isso ajuda demais a realmente a própria percepção do nível das coisas que a gente pode fazer. Esse lance da engenharia cognitiva, da extensão da cognição, é literalmente sobre isso. O uso de inteligência artificial é isso. Eu nunca conseguiria fazer uma peça de arte, mas aqui, com a ferramenta da maneira que está, eu posso me arriscar a fazer um overlay. Eu posso buscar aqui uma imagem, por exemplo, design minimalista. Minimalista, Dragon Ball. Uma coisa que eu fazia quando eu dava aula de Flash, Fireworks, Illustrator, olha só. Isso aí que eu lembro perfeitamente da época. Olha só, eu posso vir aqui, ó. Clique aqui, né? Depois eu consigo copiar a imagem. Se o Blender permitir, eu posso colar aqui. Se ele deixar, dá pra ver. Baixo, colei. E agora eu preciso diminuir o zoom, geralmente Ctrl menos. Ctrl menos ou fazer assim com a areta. Na caneta, eu não sei como seria o equivalente a esse movimento de pinça, mas eu posso pensar em combinar os dois. Ó. Por exemplo, vamos ver aqui. O tamanho às vezes é Ctrl T, então não é aqui. Cortar. Beleza, aí aqui já começa a entrar nas tecnicalidades do programa. O que eu vou fazer? Eu vou trocar para código imediatamente. Então a gente vai abrir o VS Code. Nossa, eu não compartilhei aqui a tela, mas eu acho que não teve tanta relevância. Mostrando aqui com a tela.
Olha só. Ah, voltou, a gravação ainda está. Continuando de onde paramos. É, agora a magia do mago não foi tão precisa. Ó. Um, dois, três. Célula. A gente vai trocar aqui o tema. Ah, não dá pra trocar. É. Ao invés desse. Vamos trocar as cores das partes aos poucos. Né? E assim, não precisa usar só uma parte, né? Aqui é um complemento um do outro. Aqui eu posso fingir que eu tô. Fantástico. Tá, mas o GIMP, ele não é a ferramenta que eu queria usar. Eu quero. Ó, código. A gente vai colocar o Arduino. Para continuar agora a pesquisa sobre dados, que vai para o Power BI, que vira certificação. E isso é muito divertido. Aqui o Arduino. É muito interessante a ideia de que IoT ele não necessariamente precisa ser conectado nem ficar suspenso, nem ficar plano, ele pode ficar suspenso. Tem equipamentos que serão feitos para ficarem suspensos. Por exemplo, um medidor de umidade. A gente pode deixar o Arduino aqui na parede e fazer um desenho de projeto, fazer a placa de circuito para ele ficar aqui. Essa já passa a ser uma parte mais em direção ao industrial, né, mecatrônico, o que é mais interessante ainda. E aqui, através do Arduino, vou ligar ele aqui. E eu acho muito legal essa parte de desmistificar a tecnologia. Desmistificando, a gente mistifica coisas que valem a pena serem mistificadas, mas sabendo sobre, né? Sabendo que a mistificação ela é uma abstração filosófica. Beleza, o Arduino ele tá aqui e tá piscando. Beleza. Vou abrir a ideia do Arduino e através daqui a gente vai ver o código que tem do Arduino, que é extremamente simples. E o grande ponto é sobre o valor que a gente extrai das informações que estão saindo daqui. Né? Isso daqui é um protótipo para manufatura automotiva, no sentido de avaliação de qualidade de produção. A gente tem um serial do Arduino que, se eu não me engano, bom, essa assunção, essa assumption, assumption, assunção, talvez seja esse termo em português mesmo, mas essa ideia, Ctrl Alt Shift M, é uma permutação entre esses. Ou é Ctrl Alt M, Ctrl Shift M, não acho que sejam os três. Eu vou chutar no Alt, Ctrl Alt M, não é? Ctrl Shift M, opa,
apareceu aqui o serial. Transição. Ó, vamos ver. Ctrl Alt M. Não aparece. É Ctrl Shift M. Então, a statement, afirmação. Essa afirmação estava certa. Por que eu me importo tanto com terminologia? Porque em tecnologia, às vezes, assim, é importante saber a terminologia, o mais importante é saber fazer. Mas se você consegue trazer a terminologia ao teórico para o prático, é o melhor dos mundos, né? Você falar de forma acessível sobre os dois lados. E é muito divertido também que aqui eu tô escutando as playlists de música que eu criei ao longo da semana, enquanto eu estava fazendo as outras partes desse projeto. Então, literalmente, eu continuo de onde estava fazendo. Aqui o Arduino, e aqui eu compartilho a tela, e nossa, e através da mesa digitalizadora eu navego e explico e executo o código de IoT. E olha só que interessante, combinar o artístico, teoricamente, da mesa digitalizadora, porque ela é geralmente feita para uma coisa artística, com o IoT, que é a coisa mais exatas, entre aspas, né? Elétrica, física, né? Máquina, software, hardware. No final do dia é a mesma coisa. Então, é isso. Isso é o que Leonardo, Michelangelo, Rafael provavelmente teriam feito no nosso tempo. Então, isso é interessante mais ainda. Temos aqui o código. Ele começa com um begin, simplesmente, que é a frequência. O Arduino ele tem duas funções principais, que é o setup e o loop. O setup ele roda a primeira vez para rodar a configuração e o loop é o que fica rodando de acordo com a frequência, né? E tem algumas variáveis que o principal é o ID da produção e a qualidade. Aqui eles são gerados de forma aleatória através da função random. Ó, é um número inteiro. É super simples o código Arduino. É um número inteiro chamado Product ID que recebe algo entre 0 e 20. Por quê? São os IDs de produto que estão sendo usados no banco de dados. Numa realidade, essa informação viria de algum lugar. Então, alguma biblioteca, alguma leitura externa, né? Uma conexão com uma API seria um cenário mais ideal, né? Conectar o banco de dados, fazer pelo menos uma query sobre a quantidade de registros que se tem sobre o produto e fazer um número entre aquele range, porque numa linha de produção de verdade você não produz qualquer coisa, você faz uma coisa de acordo com a cadeia de produção. Né? Então, existe uma sequência lógica. Aqui é o começo do protótipo, e para isso a simplicidade no início. Então, fechou. Simula, depois tem a qualidade, que é um número entre 40 e 100, e a qualidade é o grande KPI dourado daqui, que é o equivalente ao OEE, em manufatura automotiva, que é o Overall Equipment Efficiency or Effectiveness. E aí, fechou. Eu posso dar um exemplo. Ó. Eu vou tirar esse 1 e eu vou subir esse código. Então, ó, sketch, upload. Aqui embaixo ele vai mostrar, ó, atualizou. E agora, olha só a velocidade. Por quê? Agora ele está mandando 1 a cada 250 milissegundos. Então, 1 dividido por 25, 250, 4. Logo, a gente tem 4 inputs por segundo. Seria interessante já colocar o timestamp aqui. Então, vamos pesquisar, já vamos fazer isso. Eu só vou aumentar de volta o delay porque eu acho meio... Nossa, olha essa
performance. Excelente. Então, agora a gente vai pesquisar aqui qual que é timestamp. Timestamp Arduino. Nossa, e pra mim é que eu tô num Halloween, episódio. Estou numa jornada aqui. Timestamp Arduino. Got it. You want to explore timestamps with Arduino. Let's ground this in both the practical, coding, electronics, and the middle-poetic arc of your journey. Practical side, timestamps in Arduino. In Arduino projects, timestamps usually mean capturing and logging the time when an event happens, like a sensor reading, button press, or serial message. Que é o que estamos fazendo. Estamos mandando uma mensagem serial. Since most Arduinos don't have a built-in clock, there are a few approaches. Então ele não tem geralmente um relógio interno. Tem alguns exemplos. Ó. Millis, micros, built-in field functions. Millis e micros. Agora qual que é a diferença de milissegundo para microsegundo? É uma diferença de uma proporção de 10, sim. Uma base 10. Beleza. Ó, ótimos para tempo relativo, não para calendário. Então a gente pode ter aqui um long, unsigned long, timestamp. Beleza? Milis. E aí a gente tem um módulo. Legal. Real-time clock. E aí tem um formato. Ó. Sincronização externa. Fechou, já viu o suficiente. Ah, isso eu já tô fazendo. Essa música. E o legal é segurar aqui o Arduino mesmo enquanto a gente está fazendo, porque representa literal o uso na prática dele. Então fechou. Na hora que eu precisar soltar, beleza. Enquanto isso dá para manter aqui. Então lá, ó, integração com bancos de dados, SQL, MySQL e Power BI. Quando o Arduino envia dados do sensor, Python Node pode assignar um timestamp real antes de escrever para SQL. Isso faz a interface do seu log de hardware do Arduino com o seu reino de dados cognitivos, SQL e Power BI. O que eu já estou fazendo? E eu já puxo até a ideia de que esse output é com base no histórico de conversa de projeto que eu já tenho. Né? Então, isso é um benefício muito forte do uso de inteligência artificial, obviamente, que a gente tem que se atentar à questão de compliance, questão de segurança, mas como uma ferramenta de extensão cognitiva é maravilhoso, porque muitas coisas você não vai lembrar naquele determinado momento, ou você não vai fazer a conexão entre os data points. O seu assistente vai. Então isso é extremamente relevante, ainda mais nos dias de hoje. Isso é a forma com que eu já estou fazendo, logo eu vou mostrar o VS Code. Então aqui, ó, vamos ver se a gente tem, ó, o teste de conexão de MySQL. Aqui então, né, tá com senha mesmo. Acabei de falar sobre compliance, mas isso. Putz, eu posso mostrar a minha string de conexão de banco de dados em uma gravação que eu estou fazendo? Obviamente.
Você só tem que se atentar a atualizar e não colocar em um sistema de produção. Principalmente se você tem alguma, se isso gera alguma interface com o campo financeiro, que é o que a maior parte das pessoas fazem, de deixar um recurso rodando, e é isso, né? A Microsoft e qualquer outra empresa que fornece esse serviço vai cobrar. Esse é o exemplo aqui já em Python. Olha só que divertido. Isso é um Arduino Mega. Ó, serial, JSON, threading, datetime. E se eu vier aqui e rodar esse código, ó, AutoMFG, eu tenho que acessar o CD, backend, Python. Beleza, bash, ls. E aí eu vou rodar esse arquivo que é server v1. Python server normal v1 reading. Reading serial. Dei enter e ele deu uma exceção. Porque, ele deu uma exceção porque aqui ainda está lendo. Tem que fechar o monitor serial. Fechei, agora já dá para rodar. Vou rodar Ctrl C para parar essa execução. E aqui, ó. Beleza. Tá mandando. A cada interação ele tá rodando. Ó, a gente pode ver que isso daqui tá certo, porque o segundo, ó, a cada X segundos ele vai pular um número, porque é um intervalo quebrado, é um segundo em alguma coisa. Então, ó, 45, 46, 47, 49, 48, 50, 50. É muito legal quando a gente sabe o que vai acontecer e fala, e vai lá e acontece. A gente vai falar, eu disse. Fechou. Agora eu vou mostrar o arquivo onde isso está sendo escrito. Então a gente tem esse arquivo. Se eu não me engano, ele está aqui no mesmo diretório. E se eu não me engano, é esse V2. Ó. File V1. Production Cars V1. Production Cars V1. Se a gente vier lá embaixo, ó, isso é legal pra caramba. Então aqui eu estou recebendo do Arduino, estou escrevendo nesse arquivo, estou escrevendo no banco de dados. Então aqui eu recebo do Arduino, escrevo em dois lugares. Ó, aqui eu já tenho que... Não, vou manter aqui, ó. Depois eu vou fazer um tutorialzão sobre esse projeto, porque ele é muito bom. Ó, então aqui loguei, deu uma demoradinha, o que não é comum. Geralmente ele funciona tudo direto, né? A máquina está performando, mas por alguma razão o Workbench, ó, deu uma demoradinha e carregou, beleza. Para fazer o banco de dados, por alguma razão o Workbench está um pouquinho lento, mas beleza. Aqui eu já vou deixar um pouco a caneta e vou usar a minha... Eu tipo o Rock Lee tirando os pesos, né? Até eu usar as duas mãos, né? Então aqui, ó. Aqui eu tô digitando tipo com 3 dedos e sem o dedo indicador, que é o principal, né? Pra digitar. Aí aqui não, aqui já tô com a mão inteira. Então vamos lá, show databases. Show. Ó, muita coisa ele já vai concluir, ó. Depois vamos lá.
Ctrl Enter. Opa. Ao contrário. E isso é um desafio. Rodar esse tipo de código dessa maneira. Então, a gente tem aqui os databases, tá mandando pro manufatura automotiva. Então, use. Vamos ver se ele é autocompleto. Será que eu consigo? Load spaces. Coisa de preguiçoso, coisa de preguiçoso. Ô louco. Será que tá sem espaço? Tá, é impossível. Então vou usar as duas mãos. Vamos lá, show databases. Nossa. De fato, que estranho. Tá. Ok. A gente pode fazer o seguinte, então. Eu vou abrir uma outra guia. Como eu já gosto de manter os meus planos, ó. Localhost, Automotive Manufacturing. No VS Code a gente tem extensões para lidar com banco de dados e aqui manufatura automotiva, tabelas, batch. Eu quero ver os dados dessa tabela. Select rows in DB Notebook. Aqui beleza. 197. Eu vou rodar ele de novo. Opa! Será que é uma limitação? 197. Eu podia ter certeza. Select. From. Use. Bora. Não está escrevendo ao banco de dados. Ok. Python Server Bitstream. Eu acho que eu não estava rodando a versão que faz a inserção no banco. É isso mesmo, 204 records. Deixa eu... Como que eu elimino um trecho aqui? Ah, essa é uma parte do... Ó, mas se eu rodar esse mesmo, que foi o primeiro, 210. 222. 224. Beleza. E aqui eu vou deixar ele mandando, certo? E agora eu vou acessar o Power BI. Vou fechar essas janelas que não tem nada aberto. E vou abrir o
exercício que eu estou fazendo. Aqui está na minha pasta da área de trabalho. Labs, PL300, Reports, AutoMFG, Product Batch. Carregando o Data Model. E o legal é que agora eu consigo acessar esses dados que estão no SQL pelo... Eu consigo acessar esses dados pelo Power BI, pelo Excel e qualquer cliente que eu tenha acesso ao banco de dados. Então, esse banco de dados, da mesma maneira que ele está na minha máquina local, eu nem precisaria do computador para isso. E aí tá aqui, ó, o Arduino gerando informação, coletando dados do mundo real. O Arduino ele tem sensores para isso, né? Aqui eu só estou mandando um número arbitrário. Porém, olha só a beleza. Eu vou dar um refresh aqui. Vamos ver o quanto ele vai carregar de batch e produtos. Ó, sincronizando esquema, carregando dados. 300 e pouco. Atualizou, certo. Total, ó, 319 foi o total que foi carregado, né? Se eu der um refresh já agora, vamos ver. 331. Carreguei de novo, 336. E aí, em tempo real, óbvio que nesse caso o Power BI ele tem uma limitação do tempo, né? Você tem que dar um refresh manual. Mas assim, nada que não seja, né, automatizado. Existem plataformas que a gente pode fazer para isso. E eu posso ver. E olha só que legal. Esses que, tem que não tem product name, eles estão perdendo o mercado. E eu posso dar um delete, um air blank, que inclusive eu vou fazer isso agora. Aqui eu tenho product name blank. Vamos lá. Vamos ver quais são esses. Ó. Eu vou fazer mais um. Vou fazer um específico para isso. E a beleza é que a cada segundo ele está mandando a informação. Ó. Então vamos deixar mandando a informação. Ele está com timestamp. E agora isso é dado de mundo real, cara. Essa é a grande coisa que eu acho que é legal da gente trabalhar o portfólio, exemplos, projetos, com coisa que, pelo menos em algum nível, abstrai e simula o mundo real. Ó, então beleza. Aqui eu tenho informação que tem time frame incorreto e que tem product ID 0. Esses eu entendo que são os que estão blank. Então, ó, eu vou selecionar onde tem o product ID esse. Os que não tem time frame eu vou eventualmente remover também. Eu acho útil deixar por enquanto. Mas o grande problema são esses tão blank. Tá, só enquanto eu falei essa partezinha aqui, vamos ver para quantos foram agora. 435. Olha só. Já mudou a proporção. Já é aproximadamente um quarto. Eu queria muito ver isso daqui em tempo real. Pra ver, tipo, a cada segundo ter uma atualização ali do gráfico. Isso é o mais bonito. Tecnologicamente dizendo, na minha visão, hoje em dia, que é o resultado em tempo real daquilo que você está fazendo, do que você está avaliando, né? Ó, agora já foi para menos de 25%. E agora a gente pode fazer o seguinte: enquanto está rodando isso daqui, eu vou começar, não agora, né? Eu tenho pouco tempo para rodar esse teste. Então esse teste aqui é basicamente, vou montar mais uma visualização, ó. E aí nessa visualização a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter uma tabela com
product name, product ID, vou colocar aqui ó, na ordem do product ID. Vamos ver quantos produtos a gente tem. A gente tem até o 2022. Espera aí, que ele... até o 29. Ok. Então aquele período que o Arduino está mandando, ele vai até o 20. Eu vou colocar para ir até o 29. E olha a beleza disso, em tempo real, ó. 0,29, mandei. Deu algum erro, por quê? Com 3 acesso negado. Por quê? Porque tá lendo, né? Aí também eu tô exigindo demais, né? De estar fazendo a leitura ali e mandar ele atualizar o kernel enquanto tá fazendo leitura. Beleza. Reconheço que eu peguei pesado agora com, com o bichinho. Mas ok, mandei. Agora ele vai começar a mandar o Yaris. Esse alcance aqui, ó, entre o Argo, Lancer, imprensa, vão começar a vir agora. E para ver isso, eu vou colocar agora uma tabela com mesma coisa, mesma base, ó, e informação do batch. Qual a informação do batch? O date. Beleza. Como eu quero ver esses últimos, ó, eu vou ordenar aqui ó, pelo Product ID. E olha só que bonito que, que a data já veio. Ó. Ano, quarter, mês, data. Se... Peraí que é o contrário. Essa não é a melhor visualização para isso também. Tá? Mas ó, setembro 3, hoje é setembro. Meu Yaris, tá aqui ó. Mas aí agora a gente tem que fazer o contrário, né? Eu tô aqui pelo produto. Na verdade, eu tenho que colocar pelo batch. Eu vou colocar aqui no date. E tenho que colocar um filtro pro carro no final do dia, né? Então, ó, date, product name. Tem que adicionar. Que aqui o date, se você colocar ele inteiro, ele vai vir esse meu. Colocar. Oh meu Deus. Aqui já começa a ficar um pouquinho a coluna. Product name. Peraí. Batch ID. Batch ID. Só que aí é o contrário. Não é account. Aí beleza, eu tenho o batch ID, eu vou colocar o contrário. Batch ID ao contrário. Fechou. Então, ó, 466 seria o último que foi criado. Eu vou criar agora um outro campo que é para eu selecionar um filtro. Olha lá. Bar chart. Nanana. Eu posso só vir aqui e selecionar ele, na verdade, ó. Selecionei aqui o Yaris. Ele vai me mostrar o batch ID e o produto. Agora, para o
Yaris, eu vou vir aqui. Eu quero ter também o timestamp. Então, além, depois do nome do produto, eu vou colocar aqui, vai, data. Não era isso. Não é assim que tem que ficar. Mas esse daqui ele é um exemplo do quê? Da análise de dados exploratórios. Esse tipo de análise possibilita que a gente faça isso aqui, ó. Ó, vou atualizar de novo. É que essa tela, essa dashboard eu já fiz, ó. Já foi para 700, ó. Vamos ver, ó. Aqui, os que estão blank já representa 17%, pouquíssimo. Vou ver, por exemplo, visualmente aqui, ó. Eu posso ter por carro a contagem, ó. Sabendo disso, eu sei qual que é o carro mais produzido. O mais produzido aqui é o Elantra. Aí depois vem o Polo Highline, Argo, Civic, Renault, Clio. Vou selecionar o Civic. Beleza. Com base nisso, eu tenho um resumo do total da qualidade dele, ó, do Tier. Tier SSS ele é o mais top de todos. Ele passou com 99% a mais. Aí o A, B, C, D, ele vai, né? A, 95, B, 90, assim por diante. De acordo com o tier, a gente tem estágios de aprovação. Por exemplo, SSS, automaticamente aprovado. Ó, na real, tiveram 12 SSS. E aqui ele tirou o Civic, né? Ele formatou aqui só SSS. Eu vou tirar aqui porque é o seguinte, eu quero saber qual que é o Civic, que é o SSS dele. Se eu não me engano... Ah, ele já deu uma substituída. Se eu não me engano, é o Shift ou Ctrl. Pera aí. Melhor, vou ver quais são os SSS. Não tem nenhum que teve mais de uma nessa base, beleza? Mas entre eles aqui, ok. Se eu segurar o Ctrl ou o Shift, vamos ver, Ctrl. É isso. Aí você segura o Ctrl, você consegue selecionar dois. Então eu sei que o que foi feito é mais top de produção nesse cenário Civic, que é o do Batch 7. E aqui eu posso buscar saber quando que foi essa Batch 7, quem foi que produziu essa Batch 7, por quê? Para promover. Para fazer um town hall e falar, esse é a equipe que fez o melhor de todos. E aí eu posso pegar aqui, por exemplo, beleza, limpei o filtro. Para limpar o filtro, você clicar fora? Não. Tem que clicar de novo. Dá para colocar um botão para limpar o filtro. Eu sei que no ClickSense dá para fazer isso. E aqui, por que o tier ele é tão relevante? Porque eu posso tanto saber qual que é a equipe, a data, a fábrica que produz os melhores, e também posso saber, não necessariamente lá atrás das pessoas, mas né, quando o resultado é positivo, você divulga, quando o resultado não está no padrão, você ajuda, né? Você levanta. Então, pô, que leva a ser ineficiente essa batch, esse produto, essa fábrica, esse time, e como, né, fazer com que o F caminhe em torno do SSS. Então, por exemplo, SSS, tenho aqui, ó, a lista, tenho os carros e eu também tenho a batch. Pela batch e o produto, eu sei a unidade dele, que seria um número serial referente ao carro, aquele Civic, aquele T-Cross, aquele Leaf. Ó. E também eu posso vir aqui para o FFF. Ó. Então, quais são os piores? Ó. E aqui, como os outros, ó, por exemplo, o A ele tem um range. Vou filtrar aqui, ó.
a porcentagem. Ó, soma não é a soma aqui. Aqui é a média. Então, ó, já tem um tema para. Se bem que a qualidade daquela bet não vai fazer diferença. Porque a leitura é só um número, né? Cada bet, como ela representa só um produto, ela só tem um valor. Então agora eu posso fazer o contrário e eu vejo qual que foi o que pior aqui, ó. Dentro dessa categoria, né? Porque aqui é entre 90 e 95, abaixo de 95. Mesma coisa agora o B, ó. E aí então aqui é como, por exemplo, um campeonato, um futebol. Você tem lá as ligas e você tem a posição entre as ligas. Então aqui, ó, bet 5, ó, ele vai 85 a 89. E essa mesma coisa. Só que o F ele é tudo que está abaixo de 70. Ó. Então eu posso ir lá e ver. Ó. Qual foi o pior? 40, Elantra, Bet 80. Por que 40? Porque foi o valor que eu coloquei aqui, da qualidade. O mínimo seria 40. Se eu coloco 0 aqui, eu acho que na hora de analisar os gráficos fica muito desproporcional, tipo, você ter ali o 0, né? Mas pode ser um cenário também. E enquanto eu falei tudo isso, vamos ver, ó. A gente tinha um total aqui. Ó, aqui está um count, esse total ele é irrelevante. Ó. Não, na verdade não. Ó. Deixa eu tirar aqui o F. Ó. A gente tem 753. Agora, refresh. 1052. E aí, vamos ver. Ó. Já apareceu mais SSS. E agora, se eu colocar o Batch ID do maior para o menor, eu tenho o mais recente. Então, qual foi o mais recente SSS produzido? Foi, ó, até Model 3, Mazda 3, Corolla, Leaf. Isso é um exemplo de inteligência muito relevante. Qual foi o F mais recentemente produzido? Então, aqui, ó, o Palio, Leaf, Lancer. E aí, do F, eu posso saber tanto o mais recente quanto o pior de todos. Que é o que tem a qualidade, o que está no topo da qualidade do menor para o maior. Que aqui no caso é o Elantra. Por alguma razão ainda tem 40, ó, Product Name sendo produzido. Ah não, aqui é o histórico, né? Não o mais recente. O Product ID, ó, já atualizei. Então esse ele já tem mais tempo. Só que eu não sei se ele tem o timestamp. Mas eu posso adicionar aqui também. Vou colocar. Ó, automaticamente executado. 519. E essa parte aqui que eu estou explorando o dado, tranquilamente fazer com a mesa digitalizadora. Vou colocar aqui o tier. Isso é muito legal, de ligar o artístico ao tecnológico. Porque no final é a mesma coisa. E ó, vim aqui, coloquei. Agora eu vou colocar algo do timestamp. E aí eu vou colocar. Eu gostaria do date completo, mas eu tô vendo que para colocar o date completo, por alguma razão ele vem com problema. Ou não. E olha só, que legal fazer isso. Uma mão eu vou lá, aplico o zoom, aí coloco aqui, por exemplo, ó. Poxa, cara, isso é fantástico, olha só. Usar aqui, ó, o Zoom It com uma mesa digitalizadora, eu me sinto o professor instrutor mais disruptivo do multiverso.
que eu estou usando com a mão direita. Com a mão esquerda eu consigo ter mais precisão. Porém, eu aprendo mais usando a mão direita. Logo, é mais útil praticar a mão direita. Beleza. Temos aqui, tem a data. E até o dia. Vamos tirar o filtro. Ainda tem um filtro aqui. Se eu não me engano, o Shift ele deixa só um filtro. Aí, beleza. Tirou o filtro e tal. E agora, esse é um exemplo da parte da análise de dados exploratória. E olha só, a gente só tem tabelas e um gráfico de pizza. Mas o grande ponto... Pizza? É, pizza. Mas o grande ponto não é necessariamente sobre o melhor gráfico, é sobre o melhor insight que a gente extrai disso daí. Então vamos atualizar, ó, refresh. 1254, beleza. Tivemos mais S. Então eu vou selecionar aqui. Eu vou vir aqui, ó. Opa. Vou vir aqui, S. Vamos selecionar. Nossa, será que vai funcionar? Nossa! E aí eu posso usar o botão 2, o botão direito equivalente aqui, pra, ó, tá aqui, certo? Apertei, vou lá, seleciono. Aí eu aperto esse botão, ele libera a tela pra eu vir pro outro lado. Aí eu seleciono, vamos lá, aperto. Nossa, isso pra storytelling é fantástico. Vou até atualizar de novo e aí a gente vai fazer a análise exploratória. Teve mais um, ó, beleza? Pô, eu vou até colocar os tempos, cara, porque a gente tem aqui os tempos. Data hierárquica. Não, eu vou tirar isso daqui, eu vou colocar, ó, mês, dia. E aí a gente vai colocar, ó. Não, o dia já tá aqui. Hora, minuto. Segundo. Aí, cara, aqui o rótulo ele tá meio feio. Então eu vou editar manual aqui. H, M, bora? S. Dá. Ó, vou mostrar. Ah, o segundo ele vai estar. Eu não queria colocar essa vírgula aqui. O segundo. Vamos lá. Show items. Variant count. Olha só, dá pra colocar. Olha só, barra de dados. Deixa eu ver. Vai aqui as opções. Run, current, run. Eu gostaria de formatar a exibição desse campo aqui dentro. Não sei se é possível. Mas eu vou deixar aqui. Eu só não quero ter os totais. Drill down cross report sim. Mas poxa, é chato ficar com o segundo dessa forma. Ele fica um pouquinho confuso. Mas aí o grande ponto é. Dia, hora, minuto, segundo. Então, ó. Vamos atualizar e aquilo no Storytelling vai fazer sentido. 1400. Então
Então a gente tem 1433 dados. O batch mais recente, ó. O batch mais recente, ele vai vir com a data de agora. Ó. Setembro 6, hora 14. Opa. Ó, já até desacostumei de usar, fazer sem usar a mesa. Opa, quase fechei aqui o OBS. Ó, 14, certo? 14 e 17, eu vou arrumar aqui, né? E tá aqui, ó, minuto, segundo, beleza. Grande ponto, ó, hora 14, 16, 17, tá ali do lado. Vamos ver, vou atualizar agora. Vamos ver se o batch IG ele continua. Ah, lá, ó. Ó, vai pra 18 agora. 18, beleza. Tá aqui 18. 18. E a gente vai ver a atualização dele, ó. Os milissegundos, ó. Tá sendo produzido, ó. 18 e 15. Ó, 18 e 22. E por segundo eu vou aumentar a taxa de produção agora. Porque a gente vai ter por segundo vários. Eu só tenho que atualizar o Arduino, venho aqui no servidor, eu paro ele um pouco, mando o código para o Arduino, e agora eu rodo o meu Python novamente, ó, já está mais rápido. E agora, enquanto está fazendo 19, vamos ver a proporção, ó. 19, beleza? Deixa um pouquinho, ó. Olha lá, ó. 14 e 19, ó. 15 e 14, ó. Os segundos aqui. Quantos itens por segundo? Olha lá, ó. E aí, agora eu vou fazer um teste, eu não sei se muito se dá para usar essa frequência, mas aí vamos ver se eu coloco 50 milissegundos. Ó, parei aqui, vamos lá. 50. Eu não sei se é saudável fazer isso, mas olha só o bichão, o quanto ele tá piscando. E agora, ó, refresh. Olha lá, ó, 20. Olha o tanto de data point. Eu já acho que esse nível de frequência não é nem muito mensurável aqui desse lado. Então vou parar aqui o servidor, vou vir aqui, vou deixar aproximadamente 1 por segundo, né? 1 e 1/4 de segundo. Ó, atualizou. Dá pra ver, ele já tá até mais tranquilo. Parei. Rodei aqui. Continua mandando lá, ó. Beleza. Vamos atualizar. Refresh. Agora a gente tem 1730 data points. E aqui a gente vai explorar, ó. Tá, 1421. Olha lá, ó. 1421. 1421. Temos ali os níveis de precisão. E agora, a análise de dado exploratória por si é: quais são os itens que estão SSS?
os mais recentes, né? Então, ó, a gente tem lá, ó, o número do Batch ID, como ele está do maior para o menor, representa o mais recente. E aqui a gente tem a data, ó, dia 6 de setembro, às 14h20. Opa! Ah, o que eu fiz? Acho que eu tirei o filtro aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Olha só. Então lá, ó, a gente pode ver que houveram intervalos que não teve nenhum de rank S. Por exemplo, entre as 13 e as 16, entre as 8 e as 10, entre as 3 e as 6. E isso pode ser analisado com estatística. Rank S, agora o rank F, que é o pior, né? E a gente vai ver agora por pior de todos. Então, o inverso da qualidade, ó. Não tem nem data, mas beleza. Os outros piores aqui, ó. Dentro desse período que a gente já está visualizando, olha lá, Onyx, Fit, Clio. E aqui a gente tem a proporção, ó. Esse gráfico aqui ele fica muito poderoso conforme a gente faz esse drill down. Esse gráfico aqui ele fica muito poderoso, por quê? Porque aqui a gente sabe a proporção visualmente entre os carros que são mais mal produzidos. Os piores de todos ou os melhores de todos. Então, ó, por exemplo, quais são os carros que são melhor produzidos? Peraí, onde que eu tô? Calma aí que eu me perdi aqui. Ah, tô tentando usar a tela do notebook, não vai mesmo. Então, ó, FS. Deveria fazer um drill down, né? Deveria aqui, ele deveria aprofundar. Mas, ó, dá pra ver que esse daqui, ó. Qual que é esse daqui? Com 3. Ó, tem esse com 3, tem um com 4 ali, ó. E aqui a gente vê, ó. No caso, o Model 3, depois o Clio, depois o Argo. E o Civic, pô, tá fraco, veio só depois. Mas os mais importantes, no caso, são esses aqui, ó. Argo, Clio e Model 3. Então, vou selecionar, por exemplo, Model 3. Peraí. Agora a gente tem que combinar esses filtros, né? Beleza. Então, vamos lá, ó. SSS. Model 3, Ctrl, clique. E agora eu tenho os 4 melhores carros que foram produzidos. Ó, eu tenho aqui o ID do carro dos melhores do ranking geral, né? E aqui eu sei, ó, dia, hora, minuto. Olha só. Aí agora eu posso vir aqui e ver, por exemplo, do Clio. Só que aí entra uma parte da seleção, né? Eu não quero mais ver o Model 3. Ó, beleza, eu tô vendo agora aqui do Clio, que é o segundo melhor de performance. Então, isso é extremamente poderoso para analisar os dados. Se eu der um refresh, vamos ver se ele continua com essa visualização. 980. Ó. O Model 3, o Clio não mudou. Mudou um pouco os outros. Ó. Ó, agora o 208 entrou, Leaf, Kia. Vamos atualizar de novo.
mudou. Dá pra ver aqui que a proporção mudou, mas não. Vamos ver aqui, ó. Tirar o filtro. Agora a gente vai pegar, ó, quais são os melhores produzidos. Isso daqui eu acho que é uma informação que ela vai alterar com cada atualização, cada refresh. Então aqui o Focus está liderando com 68. Opa! É, teria que ser pela quantidade e pela qualidade, né? Aqui é uma métrica meio falha, por quê? O Civic, ele teve 74 unidades produzidas. Ele está com 0,73. Então eu tenho que fazer uma média entre esses dois para saber qual que é a métrica real. Mas beleza. Vamos atualizar aqui. Ó, eles se mantiveram aqui, ó, porque não teve outras produções deles. Ó, o Fotos teve mais um. E aí a gente pode ter, ó, por exemplo, se eu quero ver só os melhores performáticos, eu posso ter aqui a tabela com os itens que são produzidos por cada um deles. Esse é o poder dos dados. Olha lá, o Focus mais um. Mas, ó, ele já foi para 73, então não tem por que ele tá aqui em cima. Vamos ver se o Civic passa. E esse é o legal da análise de tempo real sobre as coisas. Ó, o Focus teve mais um, subiu lá de volta. E agora, um próximo exercício que eu vou colocar para fazer também é uma dashboard React, por exemplo, alguma plataforma front-end para acompanhar de fato em tempo real. Obviamente o Power BI ele tem muitos benefícios, ele é uma plataforma excelente, né? Tem muitos recursos, tem muitas capacidades, mas a questão da atualização do tempo real mesmo ele é uma limitação da plataforma. Então, se eu preciso de algo de fato em tempo real, a gente tem que usar algo que possibilita o tempo real. Aqui eu tenho que ficar clicando. Ó, agora o Focus ele está com a mesma quantidade. Porém, olha lá o Highline. O Highline ele tem mais itens. Vamos ver agora por produção. Ó. Beleza. Eu vou deixar aqui pela qualidade e eu vou tentar alterar. Eu quero adicionar um campo que é o batch dividido pela qualidade. Talvez eu tenha que adicionar isso no data model e talvez seja mais rápido. Porque aqui eu não vi muita forma de adicionar uma new quick measure. Opa! Calculation. Quero fazer um cálculo. Totals. Division. Numerador. Pô, tá no esquema, ó. A quantidade dividida pela qualidade. Agora eu tenho que colocar um nome aqui, né? É... Overall. Mas se bem. Ah, não, é um fator ali mesmo, tá certo. Beleza, o número aqui não importa, mas o número maior, ó. Opa. Esse daqui é o fator de fato, ó. Então, vamos ver, ó. A gente tem agora esse ranking. Ó, 74 dividido por 69. Ah, não, mas aqui é o count, não é a soma. Ó, 94 dividido por 70. 90. Eu acho que é o contrário esse cálculo. A qualidade.
Enfim, aqui é uma proporção entre essas duas variáveis. Eu vou fazer um teste. Se eu consigo arrastar. Ó, será que eu consigo? Field count. Eu acho que é o contrário. A ideia que eu quero trazer. Então, eu vou colocar aqui. Quality percentage. Para esse cálculo, não, mas eu vou colocar mesmo ainda a média average. Aqui, do jeito que está ali, não vai fazer sentido. E vai ser a qualidade dividida pela quantidade de batches. Count of batch. Parece que o número... Peraí. Ah. Não. Não era isso. Então a gente vai seguir com essa variável, com a inicial, que de fato parece ser o que representa esse conceito mesmo, da produtividade. Porque aquele é um agregado, né? Mas eu ainda quero fazer o seguinte. 94 dividido por 0,70. Ah, é isso mesmo. Ah, dá um refresh aqui. Porque, ó, average quality percentage. Ó, a gente tá com focos, aí vê, ó, o Golf apareceu aqui. Porém, vamos fazer uma análise de dados exploratória. Ó, é isso mesmo. Essa quantidade por essa qualidade, ó, por exemplo, aqui ele tem 81 a 74. Só que ele tem 82 a 73. Logo, o total geral da qualidade ele é superior. Faz sentido. Ó, aqui ele tem 76 por 70. Só que aí... 109. É. Eu pensei que esse número poderia ser um pouco maior, mas não. Olha aqui, ó, o Highline. Ele tem 96 itens produzidos a 72 de qualidade. E aí, o geral da qualidade dele é 173. Porém, tinha que ter uma média, tinha que ter um peso. Tem que ter um peso entre as duas variáveis, não pode ser absoluto, porque senão, se um item ele tem um número muito alto produzido de uma qualidade mediana, ele, né? E outra que tem seu SSS. SSS. Agora a gente tem que contar. Ah, esse, opa. Esse 99. Ah, não. Aqui. Tem que ter um peso. Mas aqui a gente chega muito perto de um KPI muito relevante. Então, fechado. A partir dessa parte, a gente começa a adicionar mais campos para mais análises. Uma parte que a gente já pode começar a fazer é a parte de data. Eu posso pegar aqui. Só que aqui, como é muito granular, ó, eu posso fazer aqui. Vamos colocar aqui, ó, coluna. Aí aqui a coluna, a gente vai ter 1 minuto.
Só que aí o minuto, ele é o x. E o valor qualidade. Qualidade de percentage. Será que eu consigo recortar? Ixi, riscar aqui, mas eu sei o que eu tenho que fazer. E aqui, como é clique, ó. What is life? What is flame? Então agora eu quero um gráfico de barra. Tá aqui o meu gráfico. Tirar o zoom aqui fica mais fácil. Vai ser um gráfico gigante para mostrar a evolução da qualidade ao longo do tempo. E o tempo, no caso, o minuto, ele é a nossa... E aí a gente pode fazer o drill down do minuto para o segundo. Ele é o X, quality percentage Y. E aí, beleza. Só olhando a isso, a gente pode ver quais são os minutos, os tempos que não tiveram. Ah, é que o minuto ele não pode ser desatrelado do... Então tinha que ser a data inteira, né? Vamos ver aqui. Date. Vamos ver o que ele faz aqui. Ó, aqui ele... Vamos ver se eu colocar drill through. É, a data não pode ser tanto assim. Vai ser só... A título de exemplo vai ser só um minuto, mas seria mais interessante ter um agregado do timestamp. Tinha que ser minuto, hora, minuto. Time. Ah, não. Ah, beleza. Eu posso colocar também o seguinte, ó. Não é só a evolução por tempo. Eu queria fazer um exemplo do tempo, mas ele realmente é um pouco difícil. Então vamos simplificar. Ao invés de ter aqui o tempo por si, eu vou usar o minuto. Quer saber? Vou usar o segundo.
A gente tem que considerar que tem um agregado do segundo, né? Mas é legal porque a gente tem um contínuo, né? E isso é o tipo de coisa que vai alterar toda hora. Ó, refresh. 2730. E aí, a gente pode ter uma tabela com o nome do produto. E aí a gente pode visualizar a qualidade dele ao longo do tempo. E essa visualização aqui, ela representa o quê? Qual é o melhor momento para produzir cada um daqueles itens. Eu não estou focando na interface, né, e o UI, né? Aqui é a exploração prática, né, direta aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, Civic. Vamos ver a evolução da produção do Civic. Ó, granular demais, né? Aqui a gente pode ter outros campos também. Por exemplo, tier. Eu vou saber. Ué. Tem aqui o tier. O tier daquele carro. Então eu quero ver só os tops do Civic. Quando que o Civic mais top foi produzido? Os. Ó, vamos ver aqui. Será que ele pegou o filtro? Ó, o SSS. Civic. É porque também tem muita informação. Aqui eu acho que tem alguma coisa, que ele não está atualizando os dois. Vamos ver. Hum. Ah, ele tem que fazer o drill down. Porque aqui. É isso. Vamos ver. Agora eu vou colocar o produto aqui. Use this category. Isso é um recurso que eu não testei ainda no Power BI. Não é assim. Mas tá tudo bem. Aqui eu já chego nesse resultado. Mas aí vamos fazer o seguinte, ó. Pie chart. Product name. Valor, qualidade. Aqui vem um legend details. Não, tá estranho. Não era pra estar assim. Ah, tá. É o valor que tá totalmente não formatado. Então aqui eu vou colocar average. E aí também tem que colocar para ser uma porcentagem. Agora sim. Aqui a gente tem. Aqui ficou 12%. Mas beleza.
Já faz mais sentido. Então, top. A partir dessa área em diante já fica mais complexo. Então deixa eu fechar essa gravação, subir para a plataforma, para o YouTube. E aí a gente tem essa primeira sessão aqui de exploração, análise de dados exploratória, Exploratory Data Analysis, com o contexto da manufatura automotiva, com o contexto aqui das tecnomágicas. Isso daqui é um começo bem legal, bem legal mesmo. Vou dar um refresh aqui. Show. E aqui, ó, vamos ver lá, ó, quais foram os mais recentemente produzidos do Rank S. Tá lá, ó, às 14h46, aos 15 segundos. Excelente. Ah, eu não estou compartilhando mais a tela. Ó, vou botar a tela atualizar de novo, ó. Refresh. 3.019 itens. Temos mais um, ó, agora às 47h30. Então fechado. Excelente.